Olá, cervejeiros e cervejeiras. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Cerveja com Ricardo Naif. Hoje eu vou estar falando sobre carbonatação. Carbonatação é a finalização na produção da nossa cerveja. Então a gente produziu, fomos lá, fizemos a nossa cerveja, fizemos todas as etapas, todos os processos, e aí agora é chegada a hora da gente finalizar, da gente deixar ela pronta para a gente estar oferecendo a melhor cerveja. E essa carbonatação, ela existe duas formas tradicionais de serem feitas. Uma delas é a carbonatação forçada, que é a carbonatação feita anteriormente, ela era feita com CO2 e agora tem bastante gente usando o CO2 com uma mistura de nitrogênio para dar uma cremosidade a mais na cerveja, enfim, para trazer um charme a mais, um detalhe a mais positivo para a cerveja que vai estar oferecendo. Então tem a carbonatação forçada, que é essa com o CO2, e agora pessoas usando também, o mercado usando aí o nitrogênio juntamente com o CO2, e temos a carbonatação romântica, que a gente chama, que eu considero romântica, né? Porque é a carbonatação, é uma refermentação na garrafa, que é uma carbonatação que se aproxima muito das cervejas belgas, que a gente ouve falar que é a carbonatação com primer, com açúcar invertido. É muito comum ser dito assim. Essa carbonatação, ela é uma carbonatação muito usada pelos cervejeiros caseiros, né? E é uma das primeiras carbonatações que normalmente as pessoas começam a usar quando produzem, quando começam a produzir cerveja. Essa carbonatação, ela é fantástica porque ela traz um romantismo, ela traz um sabor diferente para a cerveja. A cerveja ela fica realmente com um sabor diferenciado, fica uma coisa mais clássica. Porém, é uma carbonatação mais difícil de ser trabalhada por dois pontos que eu considero. O primeiro deles é a sanitização, a higienização no processo para ser feita a carbonatação. Por quê? A carbonatação ela é feita a frio. O perigo de contaminação é muito grande. Se nós viemos em toda a linha de produção tomando um super cuidado com os insumos e com a higienização no processo, a gente não pode pecar na finalização desse processo, que é a carbonatação. Então a gente vai ter que estar muito atento nesse processo. Vou dar uma dica. Quando for sanitizar ambiente fechado, aliás, quando for envasar, ambiente sanitizado, ambiente fechado, perceber se vai ter algum mosquitinho, algum inseto voando ali. Se tiver, convida ele para se retirar, para não estar influenciando de forma negativa o seu invase, né? E muito cuidado com a sanitização de todo o equipamento que você for usar para fazer a carbonatação. Então, o tanque, os utensílios, cuidado. Fica muito atento a isso, porque nesse momento a gente pode perder a cerveja por conta, às vezes, de um detalhe, tá? Então, fiquem atentos. O segundo ponto que eu quero comentar e deixar de forma bem estabelecida, que assim é comum as pessoas se perderem na hora de fazer a carbonatação
na quantidade de açúcar. Então fiquem atentos a essa quantidade de açúcar, porque ela vai ser fundamental para você ter uma carbonatação adequada para a sua cerveja, tá ok? Então você tem que prestar muita atenção na quantidade desse açúcar. O teto máximo que você vai usar para fazer essa carbonatação, essa refermentação na garrafa, são 7 gramas por litro, no máximo, porque senão corre risco de explosão. É comum a gente ouvir falar em alguns acidentes que aconteceram em casa, na hora de abrir a garrafa, garrafas explodindo, garrafas estourando, por conta de contaminação e de excesso de açúcar, tá? Quando a gente ouve falar, abri a cerveja, ela começou a espumar e não parava, isso é gushing, é contaminação no processo da cerveja. Porque o excesso de carbonatação, você vai abrir, ela às vezes dá uma espumadinha e tal, mas ela não vai ficar expelindo aquela espuma por muito tempo. Já quando tem contaminação no processo de envase, aí gera o gushing, que é isso que eu acabei de comentar. Ela fica soltando a espuma sem parar. Às vezes consome praticamente toda a cerveja da garrafa, deixando às vezes só 2, 3 dedos ali no final, que ela vai parar de espumar. Então fiquem atentos a hora que for fazer esse envase, porque esse é o último processo da cerveja. E é nesse processo que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente ter uma cerveja confiável lá na frente. Tá ok? Então, como que vocês vão fazer isso? Eu aconselho vocês pegarem um vidro com tampa, vocês ferverem água e colocarem ali uma quantidade de meio litro, às vezes 300 ml de água, para vocês estarem esterilizando esse vidro para ele ficar confiável, para depois vocês colocarem essa solução que a gente vai estar fazendo, tá ok? Então vocês ferveram água, a água filtrada para não ter cloro, para não gerar defeito lá na frente, né, na cerveja, para ela não ficar com gosto e nem aroma de cloro, que isso é um defeito na cerveja. Então fiquem atentos a isso. Então vocês vão ferver a água filtrada, vão ferver por 3 minutos, vão colocar no vidro com tampa ali para esterilizar, vão fechar e vão deixar ela ali para ela soltar o vapor esterilizando o vidro, tá ok? Feito isso, vocês vão pegar a água que vocês vão estar separando para fazer a solução de primer para estar envasando a cerveja. Nesse momento eu vou falar sobre 2 coisas que a gente precisa estar atento na hora de fazer essa solução. Não existe receita. Poxa, o Ricardo não me passou a receita que ele usa para fazer o invase, a quantidade de primer, de que jeito que ele faz. Não existe receita. Por que não existe receita? O primer que eu uso aqui, às vezes ele não vai servir para uma pessoa que está invasando em outro lugar. O primer que o teu amigo usa, às vezes ele não vai ser adequado para você por uma série de fatores. Primeiro pelo fator da sua abraçagem, depois, se você fez uma boa fermentação, se você extraiu os açúcares que necessário, se você fez uma fermentação com a quantidade ideal de levedura, enfim, é uma série de coisas que elas vão ter que estar equalizadas aí para essa carbonatação funcionar. Então eu vou dar aqui todas as dicas para você fazer os testes para você descobrir a sua carbonatação ideal, a carbonatação ideal para a sua abraçagem. Por quê? A carbonatação que uma pessoa usa, ela às vezes não vai ser ideal para a sua abraçagem. Se você utilizar aquela, vai dar hipercarbonatação,
ou a carbonatação vai ficar muito arrastada, vai ficar muitos dias ali para carbonatar. Então, não é adequado a gente se espelhar no primer que outra pessoa usa. O ideal é a gente achar a fórmula ideal do primer para a sua abraçagem, tá ok? De que forma que nós vamos fazer isso? Todo passo a passo aqui, todas as dicas agora. O açúcar você vai utilizar o açúcar da sua preferência, o açúcar que você acredita que vai ser melhor. Ele pode ser o açúcar cristal, como pode ser o refinado, como pode ser o mascavo, enfim, você vai usar o açúcar que você acreditar nele, o açúcar que você usa no dia a dia da sua casa aí, tá ok? Então, você vai utilizar no máximo de 6 a 7 gramas desse açúcar por litro de cerveja que você vai envasar. A água você vai, existem alguns parâmetros de água, você vai utilizar ela, você pode começar utilizando de 10 ml de água por litro, ou seja, às vezes de 1 a 2 vezes a quantidade de açúcar que você vai estar utilizando para fazer o seu primer, você pode utilizar de água. Então, se você colocou 6 gramas de açúcar por litro, você vai poder estar utilizando 12 ml de água por litro. E você vai fazer a quantidade, o cálculo de quantidade de água e de açúcar que você vai estar utilizando por quantidade de litro da sua abraçagem. Você vai multiplicar, se a sua abraçagem você fizer 20 litros, você vai multiplicar por 20 e assim sucessivamente, tá ok? Então nós vamos pegar essa quantidade de água dosada, então eu vou considerar aqui 2 vezes a quantidade de açúcar que vai ser utilizada. Então nós vamos utilizar 6 gramas de açúcar por litro, nós vamos utilizar 12 ml de água por litro. Então eu vou fazer o cálculo, vou pegar essa água, vou ferver essa água que eu separei. Quando ela ferver, vou deixar ela fervendo ali por 3 minutos, que é para evaporar tudo, como eu havia falado. A gente precisa ter muito cuidado no invase por conta de contaminação. Então, além de esterilizar, a gente vai estar, nessa evaporação, a gente vai estar tirando o resíduo de cloro, alguma coisa que tenha ficado ali, para não gerar defeito na cerveja, tá ok? Então, você vai ferver. Ferveu esses 3 minutos ali, a gente vai pegar o açúcar que já vai estar fervido e vai colocar e vai mexer ali. Esse açúcar, ele dissolveu, a gente não precisa esperar ele ferver nessa água, tá? É assim que eu faço quando eu uso o primer. Então, eu fervi, quando ele der de começar a ferver, você vai desligar essa panela, você vai pegar a água que estava no recipiente que você deixou esterilizando, vai escorrer ela, vai pegar a solução que você preparou, vai colocar dentro desse vidro, vai esperar ela esfriar. Quando ela estiver em temperatura ambiente, aí você vai pegar essa cerveja, essa solução de primer e vai estar colocando no recipiente que você vai passar o mosto para retirar o que sedimentou ali, os elementos, o material ali em suspensão que estava na maturação, ele sedimentou, então você vai separar e vai colocar a cerveja já nesse recipiente para você misturar e depois estar envasando, tá ok? Envasou, você vai fechar essa garrafa e vai aguardar entre 7 e 10 dias. A sua carbonatação
a carbonatação dessa cerveja, se for feita dessa forma, respeitando tudo isso que eu comentei aqui no vídeo, você vai ter uma cerveja pronta para você estar servindo, com uma carbonatação adequada ao estilo, e você fazendo esses testes e chegando ali, você vai aumentar a quantidade de açúcar, ou você vai diminuir, você vai aumentar a quantidade de água, ou você vai diminuir para chegar na sua carbonatação ideal, tá ok? Hoje eu vou ficando por aqui, vou pedir para quem não curtiu e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, tá? Clica no sininho aí para ativar as notificações. Peço também que vocês sigam o nosso trabalho aí, o meu trabalho nas redes sociais aí, @cervejinha mineira, que é a cerveja que eu produzo, @Ricardo Naif e @cerveja com Ricardo Naif, que são as mídias aí do nosso canal, tá ok? Até o próximo vídeo. Valeu!